Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Sou o Ricardo Bezerra e está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real sem cortes dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, e também, se você está acostumado comigo, você vai lá no meu Instagram ou no meu Facebook, Ricardo Bezerra, e vai nos acompanhar com imagens diretamente dos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza. E o tema de hoje, meus amigos, ele foi camelô. Isso mesmo, camelô. Ele vendia água em vasos de barro na estação lá de Sobral. Depois ele começou a vender sandálias no interior do estado, nas cidades lá circunvizinhas de Sobral. E depois ele veio para Fortaleza e começou a vender óculos escuros nas ruas. Vendedor nato, ele sempre prezou pela simpatia, pelas amizades que fez ao longo de sua vida e em tratar bem os seus clientes. Pois bem, esse cidadão cresceu no negócio, prosperou e com muito trabalho e dedicação se tornou um dos maiores empresários lojistas do Ceará e do Brasil em todos os tempos. Tendo criado uma das marcas mais conhecidas do Ceará, não tem quem não conheça essa marca em toda a história. Eu estou falando de um cidadão que vai provar que com trabalho, dedicação e fé, dá para você se dar bem na vida. O nome dele, José Ayrton Ponte, mais conhecido como Seu Boris, fundador e presidente das Óticas Boris. Meu amigo, Seu Boris, prazer recebê-lo aqui no programa Conexões. Já era para ter lhe trazido antes, mas antes tarde do que nunca. Então, antes do senhor falar, eu vou pedir meu amigo Dodô aqui para cantar uma música para ver se os nossos ouvintes e telespectadores e internautas conhecem. Fale aí, Dodô. Se você vai comprar óculos, faça como eu fiz na Galeria Brandão número 2, nas Óticas Boris. Cadê Cacá, Cacá, Cacá? Tá na Boris, Boris, Boris. Cadê Cacá, Cacá, Cacá? Tá na Boris, 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 pam, 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 pam. Sabe por que nós estamos cantando essa música? Porque ninguém encontrou a música. Não tem, eu peguei aqui nos arquivos do Irapuã Lima e não encontrei. Seu Boris, prazer estar aqui com o senhor, tudo bom? Tudo bem, meu amigo Ricardo. É uma alegria muito grande. Recebi esse convite, fiquei muito feliz. Quando se fala em TV Cidade, Rádio Cidade, eu já digo, antes de me terminar de fazer o convite, eu já digo que estou de acordo. Dentro, né? Já estou dentro, né? Já estou dentro. Porque, Ricardo, a história da Boris, na nossa entrevista, no decorrer do tempo, você vai tomar conhecimento de que aqui foi onde eu comecei com os meus primeiros anúncios há 45 anos passados aqui na cidade. O seu Boris, ele é também a prova viva de que, com muito trabalho, dá para você se dar bem na vida, mas que também o marketing é tudo nos negócios. Ele vai mostrar isso ao longo do nosso programa, a gente vai conhecer essa história maravilhosa. Seu Boris, vamos começar pelo começo? Vamos. Vamos começar pelo começo, como eu sempre digo aqui. Sua infância lá em Sobral, seus pais, o seu pai trabalhava com o quê? O senhor nasceu em berço de ouro? Bom, eu nasci em Sobral, sou filho de Francisco Ribeiro Pontes, Raimundo Odete Ferreira. Meu pai foi comerciante, meu pai foi político, mas infelizmente não conseguiu muito êxito na sua reeleição como vereador em Sobral em 56. 56 eu tinha 7 anos, né? E eu ouvia falar que meu pai tinha sido comerciante, mas não conhecia o comerciante. O tempo foi passando e eu fui percebendo que a gente saía de uma rua boa para uma rua... Foi caindo o nível, né? Foi caindo o nível social. Nível social até que, enfim, o meu pai teve que ir para Brasília atrás de recursos quando eu fiquei em Sobral e tive que lutar para ganhar dinheiro. O Boris do seu nome, o senhor não nasceu Boris, né? O senhor é José Ayrton Ponte, né? O Boris foi apelido do meu pai quando rapazinho, dimbrou 3, chutou, fez o gol
Na época, estava passando um filme com Boris, com aquele Boris Karloff, que era um monstro, e chamaram o papai de monstro porque fez o gol. E eu, então, levei o apelido do meu pai de Borizinho, que também ele não tinha Boris no nome. Mas como você sabe que a Xuxa não é Xuxa, Pelé não é Pelé, Bill Clinton não é Bill Clinton, eu fui atrás dessa história. Fora o Lúcio brasileiro não é Lúcio brasileiro também. Então, o que é que acontece? Eu entrei, o meu desejo era um dia eu montar uma loja e quando tive condições, eu montei essa loja e botei Loja Boris. O nome de Boris. Em homenagem ao meu pai. Seu Boris, a infância é muito importante para o desenvolvimento mental de qualquer criança, pois isso moldará a sua vida inteira. É muito importante a gente ter uma infância feliz, uma infância tranquila, para que a nossa mente fique tranquila também. Mas o senhor enfrentou a primeira adversidade da sua vida ao perceber a dificuldade financeira da família. Logo muito cedo, como o senhor falou, 7, 8 anos de idade. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho de quando foi que a ficha caiu e um menino com 8 anos de idade percebeu, cara, eu tenho que trabalhar para ajudar a família. Eu acredito muito nas intuições das pessoas, acredito em Deus. E quando eu vi a dificuldade, eu perguntei à minha mãe se ela tinha algum dinheiro que pudesse me arrumar, que eu queria começar o meu negócio. Mas que negócio? Nós não temos capital nenhum. A senhora tem R$500? Ela disse, tem. Eu fui no mercado, comprei uma jarrinha desse tamanho. Na área da minha casa tinha um pote grande, uma jarra grande. Enchi de água, botei na cabeça e fui vender na estação a R$500 o copo. Quem comprasse um copo, não ganhava nada, mas quem comprasse 2 ganhava 1 de graça. Então aí é onde entra a história do marketing, da propaganda. A minha água, eu dizia, água fria a R$500 o copo. Quem comprar 2 ganha 1 de graça. E eu não podia ver uma família reunida, marido, mulher e filho, comendo um peixinho, eu encostava e oferecia, dizendo que a minha água era fria, era muito boa, e quem comprasse 2 copos ganhava o 3º de graça. Isso eu comecei aos 8 anos de idade, ganhei muito dinheiro, mas logo assombraram a minha mãe que eu podia cair do trem, porque o trem está saindo e eu estou vendendo a minha água, pulando do trem com a quartinha na mão, mas eu vendia a minha água toda e chegava em casa com bastante dinheiro. E ajudava a família, botava dentro de casa. Tudo que eu ganhei foi para ajudar, educar e sustentar os meus irmãos menores. Só 11, né? Só 11 irmãos. 12, 11 comigo, tá certo? Então, o que foi que aconteceu? Pouco tempo eu tive que deixar a estação. Aí resolvi vender bombom, outro ramo bom. Você falou numa infância, para mim, na minha infância, eu só fazia cantar, rir e me divertir com tudo que eu fazia. Eu nunca me fiz de vítima, nem nunca achei difícil vender o que eu tinha para vender. Isso, me diga uma coisa, seu Boris, isso é uma história tão fascinante, tão invocada, como diz o bom cearense, que às vezes a gente fica se perguntando, isso nasceu com o senhor se baseou em alguém? Alguém lhe deu algum toque assim, que foi seu pai, ou um irmão, ou um tio, ou um amigo? Vai lá, cara, não tem medo não, enfrenta que tu vai ganhar dinheiro. Ou isso já nasceu com o senhor, essa sua felicidade em vender as coisas? Eu sempre fui muito alegre, sempre fui muito feliz e nunca me abati com certo tipo de coisa. A partir do meu estrabismo, que é uma coisa que eu sempre olho no olho. Eu procuro olhar olho no olho e transmitir a sinceridade, procurar passar para as pessoas segurança no que eu estou falando. Conquistar a confiança das pessoas para poder conseguir atingir o meu objetivo. Seu objetivo. O senhor não é um anjo não, seu Boris? Se eu não sou um anjo? É. Eu acho que os anjos me cercam, me protegem, me ajudam. Viu? Esse cabo aí é especial, viu, Cleito? Esse rapaz aqui, seu pai, é um cidadão especial. Quando foi, então, que sua família veio para Fortaleza? Porque até então o senhor tá falando de Sobral, estação de Sobral e tal. Como foi que vocês vieram para Fortaleza? O senhor veio só, veio com a família? Como é que foi? Não, aconteceu o seguinte, em 64, 63, o meu pai fez um concurso aqui para o estado, estava em Brasília e foi chamado para Fortaleza, fez um concurso aqui e passou. Em 63. Em 64, eu com 14 anos de idade, 15 anos incompleto, eu já gerenciava um restaurante em Sobral. Foi o único período que eu trabalhei como empregado. Um dos sócios adoeceu e o outro irmão disse, e agora? Como é que vamos fazer?
Fazer o quê? Se quem fazia as compras está doente, não pode. Não pode vir fazer as compras. Eu digo, isso não é problema, porque todo dia eu acompanhava o meu patrão, eu sei onde ele compra, sei como compra. Dá para fazer, né? Sei como fazer as coisas. O senhor sabe fazer mesmo? Sei. Pronto, pode deixar o meu patrão em casa e deixa que eu faço. Eu sou com 14 anos, né? 14 anos. Quando eu estava na véspera de completar os 15 anos, eu já tinha uma que chamava tabacaria, né? Uma venda de bombons, cigarro, charuto, lá na porta do restaurante. Eu resolvi pedir a minha demissão e deixar de ser empregado e vir para Fortaleza para ser um vendedor ambulante e passar a viver uma vida com muita simplicidade. Começar a minha vida aqui, um novo projeto, que foi exatamente quando eu cheguei na Assembleia, que eu fui conhecer onde meu pai trabalhava, eu vi um bocado de vendedor ambulante vendendo óculos, eu me encantei com aquilo. Uma pergunta que eu ia lhe fazer, como foi que surgiu a ideia de vender óculos, né? Foi ver no Mercado Central 8 ou 10 vendedores em pé numa calçada, eles pediam 10 contos de réis por um óculos, que custava 1,2 conto. E eu, humildemente, acompanhei um vendedor daquele, descobri onde que ele só com 14 anos já tinha experiência, desde os 8 anos vendendo lá em Sobral, né? Acompanhei o vendedor onde ele comprava seus óculos, que era da Casa Freitas, da Casa Fátima. Vim, quando eu me aproximei deles, me deram uns cocorotes, eu tive que me ausentar deles e passei a praticar o meu negócio de uma forma diferente da deles. Quando o cliente saía de lá, eu apresentava o meu produto bem limpinho, e dizia aqui... O marketing, fez o marketing. Eu quero lhe apresentar o meu produto por um preço bem abaixo do que o senhor viu. Quando o cliente pegava os óculos que eu botava no rosto, tirava o espelhinho redondinho naquela época, dizia que ele estava bonitinho. Quanto é esses óculos aqui? 2,5 contos. Aí o cliente já tomava um susto. O outro vendendo por 10? O meu era 2,5 contos. Mas por que que ali é 10, aqui é 2,5 contos? Eu digo, é porque dá para mim lhe vender por esse preço. Eu dou 2 contos, eu quero? Quero. Aí assim eu comecei a ganhar bastante dinheiro, mas deixa eu aumentar o número de quantidade de óculos na mão, depois pendurar no pescoço. Deixa eu lhe fazer aqui agora uma pergunta interessante. O senhor ficou conhecido como o Boris dos óculos esporte no começo, né? Foi. Você tá vendo como eu pesquisei sua vida? Ó? Exatamente. Eu sei mais do que o Cleiton. Sabendo muito, sei tudo. Viu? Como é que foi? O senhor começou a vender óculos esporte pro pessoal? Eu passei 9 anos vendendo óculos esporte no centro de Fortaleza. 9 anos vendendo óculos esporte no centro de Fortaleza. Ali foi onde eu percebi que faltava uma loja para vender óculos de grau para as pessoas mais carentes, mais popular. Só tinha loja muito luxuosa. E mesmo vendendo óculos na rua, em Fortaleza, eu fui a São Paulo buscar os produtos lá em São Paulo para adquirir novidades que ainda não tinham vindo para o Ceará e com preço mais acessível. Mas o senhor veio para Fortaleza, o senhor tinha 15 anos de idade, né? 14, 15 anos. Seu pai veio para cá, o senhor resolveu vir, começou a vender óculos na rua e tal. E aí eu lhe faço aqui uma outra pergunta. Em relação aos estudos, é verdade que a gente falou em anjo? Veio um anjo, não sei se era cliente seu. Esse cidadão trabalhava até na Polícia Federal, eu acho. E ele disse, menino, vai estudar, vai estudar. Aureliano Duarte da Silva. Aureliano Duarte da Silva era um anjo federal e que Deus colocou esse anjo lá na minha pensão, tá? Aonde tinha pessoas da minha cidade que me viu nascer e não me reconheceu como uma pessoa da família com vergonha porque eu era um camelô, tá certo? E esse Aureliano Duarte da Silva, um agente da Polícia Federal, chegava lá e dizia, o que é que está lhe perturbando, o que é que você está precisando? Eu digo, meu amigo, eu estou precisando, sabe de quê? De que alguém fale com o Coronel Enio, que era o inspetor da Guarda Municipal, e ele foi e contou ao Coronel Enio que eu era um colega de apartamento dele e que pedia que o Coronel Enio não mandasse mais o inspetor apreender as minhas mercadorias, porque eu trabalhava para ajudar no sustento da minha família. E assim foi feito, esse rapaz me protegeu muito. Uma feita, surgiu uma vaga para contínuo na Polícia Federal. Eu fui dizer a ele que eu queria ir para lá, ele disse que o que pudesse fazer para me atrapalhar, para mim não ir para a Polícia Federal, ser um contínuo, ele ia fazer. Agora, o que eu precisasse fora disso,
porque eu tinha nascido para ser um comerciante, não um empregado, que fosse federal, estadual, ou em qualquer esfera, ele era contra, porque eu nasci para ser comerciante. É isso aí. Então eu agradeço. É um anjo, é um anjo. Eu tive muitos anjos na minha vida, tá? Tanto na Polícia Federal, como na Polícia Estadual. Eu tive tive o Carlos Alberto Arruda, meu primo legítimo, sobrinho do meu pai, que foi deputado, também me ajudou. Ele, como deputado, entrava no carro dele, naquela época era um Volks, para ir na Guarda Municipal, pedir para soltar minha mercadoria, né? Porque o Rapa levava mesmo a mercadoria. Levava mesmo. Então eu passei por essa situação. Mas aí ele disse que o senhor estudasse também, não foi? Ele disse, mas eu nunca quis estudar. Não dava tempo, né? Eu acho que Deus me deu uma inteligência e eu agradeço. Acho não, tenho certeza. Não, certeza, tá? certeza. Que Deus me deu inteligência muito grande. Eu aconselho que você estude, porque se eu tivesse estudado hoje, para mim teria sido. Não sei, papai disse que não, que eu fui Nasceu fui determinado para ser o E a época era diferente também, né, seu Boris? A época não era como hoje. Você haja visto que morar sozinho, com 17 anos de idade, numa pensão, tendo que pagar almoço, janta, tendo que juntar dinheiro para mandar para a família, toda a vida. Minha mãe faleceu com mais de 90 anos e o papai deixou a mamãe para mim sustentar ela de plano de saúde, aluguel de casa, porque o dinheiro dele era muito pouco. Seu Boris, mas o senhor chegou a voltar para Sobral? Para passar um mês e voltei para Fortaleza, porque eu não queria morar numa cidade menor do que Fortaleza. Gosto muito de Sobral para ir passear, abraçar os irmãos que deixei lá. Pegar aquele friozinho, né? Eu gosto mesmo. Para mim, a melhor cidade do mundo é Fortaleza. Que beleza, que beleza. Mas então, seu Boris, quando foi que o senhor resolveu formalizar o negócio, abrir as óticas Boris, e qual foi o seu primeiro endereço? Bom, meu primeiro endereço foi Galeria Professor Brandão. Número 2. Número 2. Estou lá há 50 anos. Não pretendo sair de lá em vida. Tá? Só quero sair de lá quando Deus me chamar, daqui, não sei, mais uns 30 anos. Daqui mais uns 30 anos, porque agora que eu tenho só 75, eu me sinto um menino. Rapaz, eu tô vendo que é mesmo. E é uma felicidade que ela contagia todo mundo aqui, rapaz. Impressionante. E aí o senhor abriu a loja lá, e como é que foi o início? Foi mais fácil? Pelo menos o Rapa não passava mais para pegar mercadoria, né? Bom, eu sou uma pessoa que eu olho muito pro passado e vejo o presente e já me programo para o futuro. Sou uma pessoa muito feliz porque eu agradeço a Deus todo dia por o que eu já consegui, tá? Então, eu acho que a felicidade, ela precisa que você reconheça a sua saúde, o seu trabalho, que é muito dignificante, você ter para onde ir, o que fazer. Quando as coisas estão muito difíceis, porque você sabe que em 50 anos, com várias mudanças de economia, de moeda, de você tudo tem armado. hora que pensa que vai entrar de chão adentro. Mas eu digo, não, fracasso não pode ser a recompensa daqueles que lutam com dignidade. Deus vai mostrar uma maneira e de repente o telefone toca, uma pessoa diz, olha, eu tenho isso aqui para você. Eu estou precisando, vamos dar um exemplo, 50 mil reais hoje, vamos dar um exemplo. Eu fico assim pensando, de repente o telefone toca, um amigo diz, olha, eu estou com 100 mil disponível aqui para você, já vai sobrar 50. É uma coisa impressionante. O senhor já se aperreou assim, alguma vez na sua vida? Muitas vezes. Que olhou assim no espelho e disse, meu Deus do céu. Muitas vezes, não foram poucas não. São 50 anos de loja, com mais 10 anos no meio de rua, são 60. Dizer que o cabo nunca se aperreou. São muitas as dificuldades. Muita gente não quer começar do nada, de uma coisinha, tá? Tem muita gente vendendo água aí no meio da rua, aquelas garrafinhas de água, ganhando muito mais do que 2, 3 salários mínimos. Outros vendendo a caixinha de bombom. Não, seu Boris, quando o pessoal fala, não, porque o Brasil tem muito desemprego, eu digo, rapaz, tem tanta gente aí que não aparece, que tá no seu trabalho informal, ganhando seu dinheiro, às vezes, mais do que um assalariado, não é isso? Olha, a última coisa é você ganhar um salário mínimo. Mas por que você ganha um salário mínimo? 2? Porque você não tem coragem de fazer outra coisa. Agora, o que falta nas pessoas é
a confiança. É a confiança, é A a autoconfiança, fé, né? É a fé, é acreditar que é possível fazer. Eu sempre acreditei que é possível fazer. Nós estamos vivendo ainda hoje a ressaca de 3 meses fechado na pandemia. Maria. Você sabe o que é 58 lojas fechadas com mais de 200 colaboradores em casa? O senhor pensou que o mundo ia se acabar nessa época aí, seu Não, Maurício? eu pensei que aquilo passa, porque eu acreditei na minha vida e acredito até hoje que tudo que é bom passa e tudo que é ruim também passa. Não há nada que fique a vida toda. O fracasso não pode ser a recompensa para o seu Daqueles esforço que e lutam dedicação. com dignidade. Então Não eu estou pode. amarrado na fé, criando os meus filhos comigo, dentro da minha loja. Hoje já passei tudo pro Cleito, meu filho aqui. Preparei, está com mais de 12 anos, que ele formou em marketing e propaganda, para ir para os canais de televisão e fazer melhor do que eu, porque ele hoje é um rapaz estudado, já tem um conhecimento mais profundo, de base. E também com um professor desse, meu do amigo. que a minha, né? Coisa que ninguém tem, né? Um professor desse, Cleiton, é um sortudo, macho. Ô, seu Maurício, o senhor é um marqueteiro nato. Além de um vendedor nato, o senhor é um marqueteiro nato, o senhor falou isso. O primeiro copo de água que o senhor foi vender lá na estação em Sobral já foi logo. Então, como é que chama? Compre um e leve dois? Ou leve... Compre 2 e leve 3. E leve 3. Compre 2 e leve 3. Então, o senhor Água foi... fria, água fria. Água é fria. uma feita brincando aí, conversando com a dona Yolanda, porque eu recebi a comenda Edson Queiroz, como também recebi, olha bem, um rapazinho que veio lá de Sobral, da beira do Rio, chega em Fortaleza. Camelô. E em 99 eu recebi o título de cidadão de Fortaleza. Meu Deus. Aquele rapaz que era Mais que perseguido merecido. por o Rapa. Depois recebi da Câmara Dirigente do Logista, do prefeito, do governo, do CDL, uma festa com 1.600 convidados, lojista do ano. Depois receber a comenda Edson Queiroz. Aí eu disse, dona Yolanda, seu marido muito inteligente, né? Porque eu vendia água na estação no copinho de alumínio. E ele descobriu o copinho de plástico, a garrafinha de plástico, o garrafão de plástico. Oh, E vende água. inteligente, Edson Queiroz, Esse olha aí. ó. Ei, seu Maurício, me diga aqui, eu me lembro uma vez que eu fui cantar no programa lá pro Lima, os meninos se juntaram, e eu fui gongado, mas se eu ganhasse, eu ia ganhar um frango do Zezé e uma armação Cacá. Da Ótica Maurício. É, Já assim que me mesmo. gongaram lá na hora, eu não ganhei. E eu nunca me esqueci disso, dessa música. Quem tem mais de 40 anos se lembra dessa música. Aí eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, como é que foi a história que o senhor foi o primeiro anunciante aqui da TV Cidade? Como é que foi essa história? Foi com o Patrolino ou já foi com o Miguel? Foi com Miguel. Foi com Miguel e foi com o Irapuã Lima. O Irapuã Lima chegou e disse para mim, meu programa vende. Eu digo, eu não tenho dinheiro para pagar, como é que a gente faz? Aí ele disse, não, a gente vai fazer, eu vou fazer um teste com você. Eu vou lhe dar X por peça vendida. A peça é essa, vamos mostrar no rosto das Irapuete. A musiquinha é essa que nós vamos cantar. E ele topou. Foi ele que criou essa música? Foi aqui O no... Cacá fui eu que trouxe a revista com Sim. o Antônio Fagundes. Quem era esse Cacá? Antônio Fagundes é um artista famoso que usava uma armaçãozinha redonda e na novela o nome dele era Cacá. Aí o Irapuã brincando aqui com os tecladistas, né? Fizeram essa Cadê marchinha. Cacá? É. Rapaz, que- Aí imagine que com 30 dias eu cheguei pro Irapuã e Irapuã, eu quero comprar uma cota. E no dia que sair um anunciante do seu programa, eu compro 2 cotas. E assim foi feito. Depois me aproximei do Miguel e passei a comprar de 1.000 comerciais. Aquele de menino uma ali é o vez. Cleiton, é? Aquele Tá aí bichinho. o Cleiton, meu filho, ó. Então ele começou cedo, o sucessor da Maurício começou cedo. Ele tá perto daquela Irapuete ali. Ele tava ele querendo ali, outras ó, coisas aí, viu? Começou cedo. Ele aí, eu acho que tinha uns 10 anos de 10 anos. idade. Que beleza, viu? rapaz. Então, o sucessor Então veio cedo. o marketing é tudo, né, seu Maurício? Olha, o marketing tem que ser bem feito, você tem que conquistar a confiança das pessoas e fazer bem feito. Você tem que fazer parceria não só com os veículos de comunicação, que eu devo isso à imprensa do estado do Ceará. Estava até aqui comentando, ó, a doutora Luciane Dumas, e o João Dumas,
Agora mesmo, no 95 anos do Jornal Povo, eu fui convidado, recebido como um príncipe lá na festa deles. O Anuário Datafolha, doutor Demócrito, me visitou em 2004, me dando esta notícia de que a Boris estava em primeiro lugar. De 2004 a 2024, a Ótica Boris se mantém com o maior índice de lembrança dos consumidores do Ceará. De todas as classes. Classe A, classe B, classe C. Mas não tem que não A conhece. B. Você fala em ótica, ótica Boris. Então, ó, jornal, tá na mente da gente. Jornal Povo, na pessoa do dirigente aqui. Luciana, meu abraço. Você é demais. Vocês, toda a família Dumas. Agora, Miguel Dias também. Eu tive o privilégio de conviver com o doutor Miguel. Era um vendedor nato beira também, da sua piscina, junto com os filhos, tudo. E a Rosângela, a Gaidinha, tá? Todos os filhos, toda a família. Então, na sua opinião, o marketing é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. A prova é... Sem nenhuma dúvida. Uma empresa não pode. Você tem que anunciar o seu produto. Olha, essa despesa que se tem com propaganda não é despesa, é investimento. Viu? Você vai, mostra seu produto, você vai fazer com que os clientes confiem em você, acreditem em você. Tá entendendo? E aí o cliente sai de casa, meu amigo, para comprar, já sai na loja certa. Ele passa em 10 lojas e diz, eu vou no Boris. Eu vou lhe dar aqui um número muito interessante. De 60% a 70% os meus clientes têm acima de 40 anos. O que é que você acha? É aquele público ainda do passado que foi com os pais, ficaram adultos. É isso aí mesmo. Tá certo? E hoje chega lá, não, eu só compro aqui porque a mamãe disse que eu tinha que recomprar aqui. Papai compra aqui. Meu avô comprava aqui, então eu quero comprar aqui. Chega, senta, confia e sabe que eu não vou. Eu tinha a maior simpatia por uma empresa que eu acho que ainda existe, Pernambucana. Sim, sim. Por quê? Porque Pernambucana não dava desconto. Pernambucana você entrava, comprava e sabia que não estava sendo enganado. Você sabia que estava comprando pelo melhor preço. Aí me lembro aqui da história dos óculos, que o outro vendia por 10 contos, só vendia por 2,5. E custava ainda hoje, meu amigo Ricardo, ainda hoje eu não trabalho dessa maneira. Eu não trabalho com essa história de dar 70%, 80%. Porque isso tem uma mentirinha no meio de jogar o preço lá em cima para depois tirar e vender por um preço. Quem for na Boris sabe que vai comprar pelo preço justo. Não tem esse negócio de enganar o cliente, não. Seu Boris, vamos lá. Qual é, então, vamos já falar dos números das óticas Boris, já. Qual é, na sua opinião, o segredo do sucesso das óticas Boris? Uma empresa que há 20 anos, de 2004 a 2024... está no topo do top of mind, a empresa mais lembrada do setor de óticas do Ceará. Eu acho que é um case, né? Talvez até nacional. Qual é o segredo do sucesso? É o bom atendimento? É esse sorriso que o senhor não consegue se desvencilhar dele e passou para os filhos e os filhos passaram para todos os funcionários da Boris? Qual é o segredo do seu sucesso? O segredo é, como eu digo, o segredo do sucesso é trabalho. Mas esse trabalho tem que ser em conjunto. Sozinho você não chega em lugar nenhum, tá? O vendedor da Boris tem que ter a cara do Boris, tá? Ele tem que ter a alma, tá? Tem que captar a mensagem, ele é treinado. Os nossos piores vendedores são os melhores dos outros. Me perdoe dizer isso. Quando sai uma pessoa que a gente bota para fora, todo mundo quer. Não, esse aqui o Boris já investiu nele, não quero nem saber o que foi que saiu. Porque, olha, é o seguinte... É um diploma, você já sai com um diploma. Eu digo o seguinte, o cliente, em primeiro lugar, o cliente é o rei. Se ele é o rei, para ele, todas as honras, tá? Então, vamos tratar bem o cliente. Eu vou contar uma historinha de um cliente que chegou lá querendo fazer uma boa comigo e eu me fiz de lesado e deixei ele fazer. Ele comprou uma armação por R$249. A armação quebrou com pouco tempo, porque era uma armação muito simples. Ele deu uma pancada, a armação quebrou. E ele voltou e chegou na loja, que era uma loja licenciada, a pessoa ia dar uma armação a ele no valor que ele comprou. E ele disse que não queria.
Então queria brigar, manda ele para cá. Quando ele chegou na minha loja, porque nós temos lojas franqueadas e temos lojas Certo, próprias. já falar sobre isso. Eu perguntei para ele que ele olhasse lá o que ele queria. Ele escolheu uma peça de R$690. É essa aqui que eu quero. Tá bom. O senhor vai pagar aqui pelo menos R$200 de diferença? Eu vou lhe dar aqui Um desconto, mais 200? Não, não vou não. Eu quero essa aqui e eu não vou pagar nada. Aí o gerente olhou assim para mim e disse, você quer essa aqui, não vai pagar nada e eu não vou brigar com ele. O senhor acha que está certo? Então eu vou atender a seu pedido, né? Não vou lhe contrariar. O senhor acha que isso é honesto fazer isso? Mandei trocar a armação dele. Quando ele recebeu, ele olhou para mim e disse, me arrasou agora, viu? Mas como assim? É porque realmente eu não estou certo, não. O senhor vai, leva, o senhor outro dia volta, me compra e não tem problema. Olha, eu lhe prometo que no próximo mês eu venho aqui fazer uma compra para uma irmã e a minha mãe. No mês seguinte ele veio e me comprou 2 óculos. Já compensou aí. Você está entendendo? Tem momento que o cara é infeliz nas colocações dele. Solta sem querer, tá com raiva, porque faz quebrou o uma, óculos. tá com raiva. Papai solta sem Então, querer. vamos- Nós temos que entender as pessoas, né? Nós temos que... Nem sempre se ganha naquele momento. Tem uma Vamos frase, investir. eu não sei quem foi que disse essa frase, eu não sei se foi o Silvio Santos, não sei. Alguém disse, nós temos que amar os nossos clientes. Nós temos que amar os clientes. Quando você ama o cliente, você entende. Quando você ama, você entende. Você leva uma porrada. Tem que amar né, o leva cliente, amar os dedo nos seus olhos. colaboradores. É, sim, tá? Tem sim, que sim. tentar. Bom, eu quero que o senhor me diga, seu Boris, qual foi, eu sei que são os óculos, mas qual foi aquela marca, aquele modelo, aquele produto que foi o grande divisor de águas para as óticas Boris? Rapaz, se não fosse as armações Kaká, ou se não fosse a armação tal, o óculos tal, a gente não teria tido tanto sucesso. Bom, eu tive um produto, quando se lançou o Kaká, na realidade foi um negócio inédito, porque entrou na cabeça das pessoas e eu consegui fazer com que vários conjuntos na nossa cidade, no Náutico, no iate, nos clubes sociais, à meia-noite conseguiu, na hora da maior farra do mundo, os clubes tocar a musiquinha do Kaká. Terminava o carnaval, o cara tava de ressaca cantando o Kaká. Tá entendendo? Isso é um monstro. Então o Kaká Isso é um monstro. ficou na cabeça do povo, do modo geral, tá? Agora, vendeu-se muita armação Kaká, vendemos. O cara dizia Onde que assim, é que produzia? Micacá. Tinha 2 empresas em São Paulo, em Campinas, que fazia. Ele dizia assim, Micacá para Boris, Micacá. Peraí, só um instante, peraí. Mas o nome Kaká, quem deu... Fui eu. Foi o senhor aqui, Fui eu. o Irapuã Lima deu o mote, o senhor pegou... Não, eu vi numa revista o Antônio Fagundes, que o nome dele era Kaká. Ah, com sim, a então isso aí foi o armação senhor, do- foi o fui senhor. fui eu. Aí o Eu Irapuã fez a levei música. E ele fez. E o senhor mandava para São Paulo produzir e botava a sua Era. marca. Mas o que mais vendeu aqui em 2000 Sim. foi o Clipon. Uma armação nesse estilo, você tá com ele no olho, que botava aqui. Então, o que foi que aconteceu? Eu ganhei prêmios em São Paulo. Tinha vários fabricantes do Clipon e que eles me procuravam e Clipon. tinha deles que queria morrer, porque ele tinha até um Clipon melhor do que aquele que eu tinha e queria me vender e eu já tinha fechado o negócio com uma indústria e eu cheguei a vender 2.000 óculos do modelo só. Meu Deus do céu. O Clipon era para masculino e feminino. Então nós investimos a margem de lucro que tinha naqueles óculos todinho em propaganda. Você vai passar 2 anos sem ganhar um centavo. Tudo que ganhar nesse produto você vai investir em publicidade. Então, agora nós tínhamos uma marca, ele só vendia para Fortaleza, para Boris. Teve um concorrente que foi comprar no Maranhão, lojista aqui em Fortaleza, e no outro dia mandou vender em Fortaleza. E ele veio, o dono da fábrica, pegou um avião às 10 horas da manhã na Bahia, veio aqui e fez o dono retirar. Que beleza. Então era o Clipon, o legítimo Clipon esse aqui da Optimax. Esse foi o... Nós vendemos 30 mil Clipon. Esse foi vamos dizer assim,
campeão de vendas, Foi né? porque o ele carro-chefe da empresa. Ele ajudou a pagar a campanha entre 24 a 30 meses. Eu trabalhei sem ganhar dinheiro naquele período, para depois começar a ganhar dinheiro. Quais são os números das óticas Boris hoje, das organizações Boris? Para você ter uma ideia, nós temos... Quantas lojas? 58 lojas. 58 lojas. Já fechamos 20 na pandemia, né? Então chegou a ter 78 lojas, 78 lojas. Hoje Agora, tem 58. Nós só temos 3 lojas próprias, que é dos filhos, já passei, ele tem 2 e uma filha tem uma. E 55 lojas são franqueadas. Ah, que interessante, né? Nós, naquele momento de muita dificuldade, quando o doutor Demócrito chega e me dá aquele resultado, eu digo, foi Deus que me salvou nesse momento. É por isso que eu digo que o fracasso não pode ser a recompensa daqueles que lutam com dignidade. Né? Chega aquela notícia e agora, como é que eu vou fazer? Naquele momento eu tinha vendido 3 lojas para a Ótica Maris. Quando era esse momento? Que momento era esse? Foi 2005, por aí, 2006. 18 anos atrás, né? Foi. Esse foi o pior momento da empresa, né? Foi. E que, apesar de ser o pior, se transformou no melhor, porque serviu o limão que eu botei dentro da água, botei um pingo de açúcar e fiz uma limonada para beber. Gostosíssima, que beleza pura. O fracasso não pode ser a recompensa daqueles que trabalham com dignidade. Essa palavra, essa frase é do meu amigo senhor Boris, das Óticas Boris, um grande campeão na verdadeira acepção da palavra. Mas eu queria falar aqui num momento muito importante, que naquela época de 2002, sim, eu fui convidado por a doutora Islane para participar de um evento da oftalmologia. Sim. Era uma das coisas que mais eu precisava naquele momento. Porque se meu negócio é vender óculos, eu tenho que estar próximo dos oftalmologistas da nossa cidade. Doutora Islane, então, me convida para mim entrar no Congresso Nacional de Oftalmologia como um dos colaboradores, patrocinadores. Depois dela veio a doutora Eliane Barbosa. Depois veio o deputado Hermínio Rezende, também oftalmologista, que me entregou uma placa na Assembleia por os 37 anos da Ótica Boris. Para você entender que a construção e o sustentáculo de uma empresa precisa de muito reconhecimento. Sim. E reconhecimento, pessoal... é combustível. É combustível, é algo que mantém a empresa. Isso, para mim, foi muito importante, tá? Lhe deu muita força, né, seu Boris? Ontem à noite, eu recebo uma ligação do doutor Aristófanes. Aristófanes de Canamaria. Que é seu ouvinte, tá ali ouvindo nesse momento no consultório dele. Doutor Aristófanes, um grande abraço pro senhor. Aliás, eu conheço uma pessoa que fez aí agora recentemente a operação de catarata. Meu amigo Fernando Cirino Gurgel, e disse que foi um espetáculo. E ele veio fazer inveja pra mim sábado, eu tava no escritório, chega o Fernando, olha aí, Ricardo, aqui eu tô lendo tudo, me dá um negócio aí. Aí com uma letrinha bem pequenininha que eu de óculos, não tava conseguindo ver, ele leu. Tá vendo? Foi aí, ele que operou, ele que operou. Então, olha aí pra você ver. Aí, ó, tive com o doutor Davi Lucena em vários congressos. Grande Davi Lucena. Doutor Aristófanes foi presidente da Sociedade de Oftalmologia. O doutor Davi Lucena, também com toda a sua família, que tem vários médicos. E por falar em vários médicos, hoje a doutora Juliana de Lucena é a presidente da Sociedade de Oftalmologia. Que beleza. É uma pessoa fantástica. Olha, eu não sei se o Gaudense Lucena é parente dela, com certeza, mas o Gaudense é uma grande figura, então ela deve ter puxado aí o Gaudense, que é um príncipe. Ela está exatamente substituindo a doutora Izzy, que foi a presidente anterior, que hoje é a vice-presidente. Então você imagina que hoje eu estou com essa aproximação ao longo muito dos forte anos. Com eles, né? Doutor Leiria de Andrade, com toda a família, inclusive a Boris foi homenageada no mês passado por os 50 anos, o deputado Wellington Landino, foi isso?
Olha aí. 50 anos na Assembleia, mais um reconhecimento das óticas Boris. Doutor Leiria de Andrade estava viajando, mas me telefona. Muito obrigado, doutor Leiria. E Muita gente, né, seu Boris, que tem que agradecer. A gente fica aqui, como eu já disse. Sintam-se todos os oftalmologistas do Ceará. Miguel Dias, que acabou de sair daqui. Minha amiga Gaída, toda a família do Miguel Dias, o pessoal, todos amigos aqui da TV Cidade, a quem eu devo muito. Doutor Abelardo Tagino, que eu acompanho ao longo desses 20 anos também, né? Doutor Jorge Eldo. Quando eu falo em Jorge Eldo, que é um grande médico que tem aqui também na Aldeota, eu me lembro do Ivaldo, do Evandro, tá certo? Que a Boris começou junto com eles lá no Pirambu, quando eles estavam fazendo a cadeira de oftalmologia. Seu Boris, depois de tanto reconhecimento, o senhor sempre foi uma pessoa muito reconhecida, não somente dos consumidores, porque é top of mind há 20 anos, mas também o senhor recompensou agora tudo que o senhor recebeu, reconhecendo aí os seus grandes amigos, em nome de todos, que eu acho que nem todos foram citados aqui, o senhor está agradecendo a eles. E eu queria lhe perguntar o seguinte, nesses piores momentos que o senhor passou, o senhor pensou em desistir? Não. Desistir nunca. Eu, enquanto vida tiver, eu estou com a minha loja... Lutando. Estou com a minha loja vendendo óculos, tá? Já me aposentei, já passei para os filhos, o legado, tá? O Cleito hoje é o homem de frente. Estou aqui hoje auxiliando a ele, tá? E com 58 lojas, 55 franquias. Deu a volta por cima. Literalmente. Deu a volta por cima. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta importantíssima. Importantíssima. Na sua opinião, eu tô lhe perguntando na sua opinião, qual é a melhor armação que existe? É a Ray-Ban? Não posso dizer que a melhor é a Ray-Ban, né? Hoje existem muitos outros produtos. Muito bons também. Austríaco, existe muitos outros, a Silhouette. A Ray-Ban é uma marca mais conhecida no mundo, aí é uma coisa, tá? E que a própria empresa da Ray-Ban tem outras grifes, né? Com outros nomes, né? Com outras nomes. Marcas. A Ray-Ban hoje é uma das empresas mais famosas do mundo. Mas na sua opinião, qual é que o senhor acha que seja melhor? Bom, fica à vontade. Hoje é uma diversidade muito grande. Não dá nem para dizer, né? Não dá nem para dizer. E lente? Lente. Tem uma tal de Vaz, né? Tem a Varilux. Bom, são multinacionais que se comparam muito. A Zeiss, a Varilux tem feito muitos lançamentos, tá? A Rodenstock, são empresas alemãs, nós temos empresas francesas. Então, existem muitas lentes que trocam o nome, mas são mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa. A qualidade é a mesma, né? Isso de lente de top, né? De top. Agora existe lente que na segunda linha, que atende segunda, direitinho. Terceira linha. Para você ter uma ideia, existe a lente progressiva de R$350 e é de R$11.000. Quer dizer, essa de R$11.000 é uma nova tecnologia, pouca gente compra, tá entendendo? A Varilux lançou aí. Uma lente de R$11.000, o cara consegue ver até a Lua, né? Não assim, Marte, Vênus. O campo de visão, é um campo que você vê total aqui, ó, nas laterais. Existe em todas as posições que você olhar, os seus olhos vão acompanhar a leitura. Agora é aquilo que eu lhe digo, né? Pouca gente compra uma lente por R$10, R$12.000. O poder aquisitivo do povo brasileiro, aqui no Ceará principalmente, é 5% das pessoas que compram uma lente dessa. É incrível como o tempo passa rápido. Mas me diga lá, vamos lá. Depois da pandemia, tá? O que é que mudou para as óticas Boris? As vendas online ainda existem ou o senhor é daqueles que acredita na loja física, o cliente vai no balcão comprar o óculos ou existe venda online nas óticas Boris? Bom, na Boris nós não fazemos esse atendimento, tá? Nós vamos começar a avaliar essa situação, tá? Sim. Nós usamos a internet, fazemos o nosso trabalho, mas deixa eu lhe explicar para que o consumidor final entenda. Existem umas medidas que tem que ser tiradas, que só pode tirar pessoalmente.
já inventaram algumas máquinas, mas não dá certo. Na minha concepção, como é que eu vou tirar as medidas da sua pupila, centro óptico, altura? Como que eu vou tirar? Eu tenho que mandar uma pessoa na sua casa. Tem que ser pessoalmente. Tem que ser pessoalmente. É muito duvidoso esse trabalho por a internet quando se fala de visão, da parte científica da ótica. Da parte científica. Óculos esporte, tudo bem, eu posso mandar uma pessoa lá e tal. Ou então, se você permite, eu vou mandar um consultor da empresa com a mala de armações. Mas eu aconselho as pessoas virem sempre à loja. Bem, porque é muito fácil você chegar num shopping, tem 11 lojas em shopping, é muito fácil chegar no centro da cidade, tem 10 lojas no centro da cidade. Estava pensando aqui, seu Boris, se não fosse o seu marketing, se não fosse o seu nome muito conhecido no Ceará todo, o senhor não teria conseguido fazer a franquia, né? Tinha não. Isso aqui, o marketing foi a salvação da sua empresa. Sem nenhuma dúvida. A salvação da sua empresa. Eu não posso acreditar que alguém venda... sem ser conhecido, sem né? ser conhecido. Sem ser conhecido. Você tem que ser conhecido como uma pessoa de credibilidade, como um bom produto. Eu tenho que comprar os produtos de bons fornecedores que me garantam o meu produto. Com certeza. Porque se eu lhe vender e der um problema, eu tenho que trocar. Tem que trocar. O Boris dos óculos esportivos ainda existe? Ou o senhor vende mais óculos de grau do que esportivo? 99% do meu negócio hoje é a parte científica da ótica. Eu gosto da parte científica da ótica. Para você ter uma ideia, nós fomos propulsor no Senac em doar máquina, produto para formar técnico de ótica que não tinha em Fortaleza. Tá certo? Então, o meu negócio gira na parte científica da ótica. O óculos de grau vende muito mais do que o óculos esportivo. Quais são os planos estratégicos para o futuro das óticas Boris? Depois de 50 anos, 58 lojas, 3 próprias, 55 franquias, qual é a sua visão de futuro? Quais são os planos? Eu digo que, na minha expectativa, é sempre crescer. Nós estamos esperando, quem sabe, aí o investidor, tá? Do Sul, da Itália, porque já me procuraram investidores de Israel, fabricantes de lentes. Só que eu não topei a parada porque queria que eu trabalhasse com exclusividade e eu iria partir para uma briga com gente grande aí, e aí não dá certo, né? Mas vai aparecer ainda alguém que realmente queira fazer o investimento para crescer essa marca para todo o Brasil. O Ceará já foi, né? Quase 60 lojas, aí tem que ser pelo Brasil, né? No Ceará, nós ainda temos algumas regiões aí. Por exemplo, Sobral, Juazeiro, Crato. Nós vamos fazer esse trabalho porque essas lojas que nós conseguimos abrir até hoje foram as pessoas que nos procuraram. O senhor foi reativo, não foi proativo, não foi atrás, né? Então agora nós vamos pensar em montar uma equipe mais agressiva. Entendi. Para visitar as cidades acima de 50 mil habitantes, para se ver, porque a cidade tem que ter também, tá? A cidade do interior, ela trabalhava de uma maneira que hoje não pode mais ser da mesma maneira, tá? Subestimar o cliente, por isso que o cliente do interior vem para a cidade, porque não tem bons produtos, não tem grife, e aí o cliente lá da Serra vem para Sobral, o de Sobral vem para Fortaleza, o de Fortaleza vai para Paris, para Nova York. E eu já andei esse mundo afora, já estive na Champs-Élysées algumas vezes lá em Paris, e o preço de lá é o dobro do que nós vendemos aqui. A mesma qualidade. Mas o brasileiro quer ter a vaidade de dizer que comprou em Paris, que comprou lá na China, que comprou na Itália. Todos esses países eu visitei, tudo vende mais caro do que a gente, o mesmo produto. Entendi. O centro da cidade ainda é forte? Forte. O maior shopping que existe em Fortaleza e o melhor lugar para comprar é o centro da cidade. O seu cliente, qual é a classe dele? Ou é eclético em todas as classes? Tem todas as classes, Tem muita gente... Não existe um foco específico numa classe, não? Não, você fica impressionado com as vendas no centro da cidade, chega gente lá para comprar óculos. E os produtos são de altíssimo nível, ele vai encontrar lá... É o mesmo produto que tem no shopping, tem no centro da cidade. O senhor é um homem de fé? Temente a Deus? Eu sou um homem de fé, acredito e digo que eu sou um milagre. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui.
O senhor se considera um homem de sorte? O que é sorte para o senhor? Se diz que sorte, a sorte é aquilo quando, na minha concepção, é quando o homem acredita em Deus, acredita no trabalho e vai em busca do seu negócio. Aí eu digo que ele é um homem de sorte. Então aperte minha mão aqui, porque o senhor é um cabo de sorte mesmo, viu? esse é danado, viu? Eu acredito na sorte. Me diga aqui, o que foi algo que o senhor fez no passado, preste atenção, algo que o senhor fez no passado e que o senhor se arrependeu de ter feito. E algo que o senhor não fez e que se arrependeu de não ter feito. Bom, o impulso é algo que muitas vezes dá certo e muitas vezes não dá certo. Mas você não pode deixar de fazer as coisas porque você fica com medo, acha que vai dar certo, não vai dar certo. Eu nem sempre acertei em tudo. Já fiz algumas coisas que hoje eu não faria. Quer dizer... Por exemplo? Você vai aqui e analisa aqui esse quarteirão. Esse lado tem loja. Esse lado de cá não tem. Eu já vou jogar com um quarteirão com 50% de desvantagem. Eu tenho que avaliar o quarteirão, o fluxo do quarteirão. Tá? Quando eu fui botar uma loja lá na Pedro Pereira, de ótica, naquele quarteirão entre Barão do Rio Branco e Senador Pompeu, disseram que eu ia quebrar, que ali não dava certo. O quarteirão da ótica de antigamente era Liberato Barroso. Hoje na Pedro Pereira tem mais de 50 lojas só na Pedro Pereira. E quando eu cheguei lá tinha 4. Olha que beleza. Então, existem aqueles quarteirões que vão hoje que o cliente vai, se dirige para aquele local para comprar. Tá? Tem a Pedro I. Pedro I tem linhas, botões e material elétrico, né? Então tem hoje a Pedro I. A Pedro Pereira é ótica. 80% das lojas que tem na Pedro Pereira são óticas. 80%. Antes não era 20%. Então, farmácia. Antigamente, você ia comprar aqui numa farmácia, tinha uma. Hoje, você chegava aqui, não tinha o remédio, ficava chateado. Hoje tem 2, 3, você sai de uma e vai para outra e encontra. E negocia. Então, o negócio hoje é onde tem o foco dos concorrentes. Galeria... É ficar perto dos concorrentes. É ficar perto dos concorrentes para poder concorrer. Eu não tenho medo de concorrente, eu respeito. Eu queria que o senhor desse um conselho para aqueles jovens que estão nos ouvindo, para aquelas pessoas que estão em algum momento difícil de sua vida, dos seus negócios. Qual é o segredo do sucesso? Qual é o conselho que o senhor daria a quem está começando ou a quem está recomeçando nos seus negócios? Eu diria o seguinte, não tem nenhuma pessoa nesse mundo que não tenha dificuldade. As dificuldades, muitas vezes, você faz do tamanho que você quer. Se você hoje tem uma dívida e não está podendo pagar hoje, não se esconda, procure o seu credor e diga para ele que nesse momento você não está podendo fazer esse pagamento. É assim que eu faço. Assim acontece comigo, tá? Agora, ficar debaixo de um lençol triste, chorando, deixar a depressão pegar, isso vai lhe trazer sérios problemas. Eu aprendi com uma médica amiga que ela dizia o seguinte: se você está com um pensamento ruim, todo mundo tem pensamento ruim, todo mundo tem pensamento negativo. Troque esse pensamento que não está lhe deixando dormir, não está lhe deixando sorrir, não está lhe deixando se alimentar, por um pensamento bom. Neutralize o pensamento ruim. Neutralize o pensamento ruim. E coloque uma outra lembrança, um outro pensamento bom que você já passou na sua vida para predominar. Mas eu aprendi com um colega de imprensa seu, que eu recebi um presente dele, chamado Alan Neto. Grande Alan Neto. Ele me deu 3 presentes quando eu tinha lá, em 1975. Eu abri o primeiro, eu tomei um susto. Era a coruja. Eu não me lembrava que a coruja era o símbolo da sabedoria. Aí eu abri o segundo presente que ele me dava, tudo enrolado em jornal, era um sapo. Quando eu abri o outro, bem pequenininho, era um cágado. Eu digo, isso aqui eu me familiarizei, era um cágado. Pois bem, pessoal, ele me disse que o símbolo da coruja é da sabedoria. O sapo é para saber engolir. Quem não sabe engolir sapo sofre muito. O ser humano não ouve o que gosta, muitas vezes não come o que gosta, na hora que gosta. E
O bichinho bem pequenininho, que é o cágado, é aquele vive 100 anos, que anda bem devagarinho dentro da água, é tartaruga, né? Isso aqui vai devagar e sempre, mas vá. Então, Alain, faz 40 anos que você me deu, 45 anos que você me deu esse presente, eu estou colocando em prática na minha vida. É saber engolir sapo, ouvir o que não gosta, fazer o que não gosta. Pessoal, não existe essa felicidade completa não, viu? Felicidade são momentos. Tá? O ser humano está sempre buscando mais, querendo mais, tá? Então é isso aí. Tanto é que eu estou aqui num programa do meu estimado e admirado Ricardo Bezerra e muito breve eu já quero voltar de novo. Vai voltar porque tem muita história para contar e foi sensacional. Peço desculpa aqui ao Tiagão que a gente entrou aí 1 minuto e meio no programa dele. Muito obrigado a todos. Aperte aqui minha mão, seu Boris. Muito obrigado, seu cara sensacional. Cleiton, grande abraço para você. Depois a gente vai fazer um programa com você. Esse foi o seu Boris, das Óticas Boris. Muito obrigado a todos. Diga aí, seu Boris. Eu queria aproveitar a oportunidade. Culpa não é minha não, viu, Tiago? Para não esquecer, porque é uma coisa que eu faço sempre. Agradecer a você que é cliente da Ótica Boris. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade.